É isso, tropinha, mais um videozinho aí pra gente reagir. Videozinho de hoje, Derrick Rose, MVP mais jovem da história da NBA. Lembrando, já deixa o like, se inscreve no canal aí e deixa seu comentário, fechou? Bora pro vídeo. Se você fechar os olhos agora e lembrar quem é o jogador mais explosivo, atlético e finalizador da história do Chicago Bulls, quem é o primeiro nome que te vem à mente? Sem dúvida, Derrick Rose. Amo Michael Jordan, mas Derrick Rose não tem como, tropa. Pra quem pegou a época de ver esse cara jogando, foi absurdo. Escuta o que eu tô falando, foi absurdo. Foi tipo, o que a gente vê hoje em dia do Ja Morant, que é aquele cara que pula, dá enterrada, ele é explosivo, ele dá uns blocos que parece que é mentira. Foi o Derrick Rose. Parece que, tipo, o que o Derrick Rose fez é o mesmo que a gente vê hoje em dia do Ja Morant, praticamente, aí. Que não parece, às vezes, que ele pula, assim, você fala, cara, como um cara dessa altura consegue pular tanto? Parece que é, tipo, montagem, mas não. É o cara pulando mesmo, é o cara sendo explosivo. Foi o que, do mesmo jeito que a gente vê o Ja Morant hoje em dia, a gente fica assustado, você imagina na época do Derrick Rose. Pra quem pegou essa época, foi muito bom. E se eu te falar que não é o Michael Jordan, o GOAT, você acredita em mim? Sim, estamos falando do filho de Chicago, o jogador mais rápido e explosivo que eu já vi jogar na vida, Derrick Rose. O MVP mais jovem da história, a esperança de Chicago na era pós-Jordan. Ele que ainda está em atividade, mas o quão bom foi Derrick Rose no seu prime? Agora eu não sei de quando que é esse vídeo aqui, mas o Derrick Rose atualmente ele já se aposentou, tropa. Não sei quanto tempo faz que tem esse vídeo aqui, mas atualmente ele já tá aposentado. Um dos caras que eu sou muito fã do basquete que ele jogou, inclusive eu tenho uma camiseta dele que foi aqui atrás decorando o estúdio. É isso que eu vou te contar no vídeo de hoje. Derrick Martell Rose, nascido dia 4 de outubro de 1988. Nasceu e cresceu na área chamada Eaglewood, um dos bairros mais perigosos da zona sul de Chicago. A história da infância de Derrick Rose é muito parecida com um roteiro de um filme escrito diretamente para um jogador de basquete. Ele nasceu em uma família pobre, com um pai alcoólatra que abandonou a família muito cedo, sendo criado por uma mãe solteira que cuidou da casa e de mais 4 filhos, Brenda Rose. Derrick Rose, além dos seus 3 irmãos mais velhos, eram muito talentosos no basquetebol. Os 3 irmãos, inclusive, que ensinaram desde que Derrick Rose era muito jovem a tudo o que ele sabe sobre o esporte. Rose se matriculou na Simeon Career Academy em 2003 e ele usou o número 25 em homenagem a Ben Benjamin Wilson, um jogador promissor que foi assassinado por um membro de uma gangue durante o seu último ano em 1984. Ele cresceu de fato em um bairro muito perigoso, onde drogas e violência aconteciam com muita frequência, mas o esporte sempre o distanciou desse tipo de problemas. Rose, em seu ano de rookie, marcou 18,5 pontos com 6,6 assistências, 4,7 rebotes e 2,1 roubos de bola, sendo desde calouro o principal jogador da sua escola, levando a equipe a um recorde de 24 vitórias e apenas uma derrota. No seu segundo ano, o menino de Chicago já chamava muita atenção. Jogos com ginásios lotados e vários olheiros de universidade vindo atrás para saber quem era ele. No seu último ano com os Wolverines, eles terminaram a temporada com 33 vitórias e apenas 2 derrotas. Rose teve uma média de 25,2 pontos, 9,1 assistências, com 8,8 rebotes e 3,4 roubos de bola, e fez com que Simeon fosse a primeira escola da Liga Pública de Chicago a vencer 2 títulos estaduais. Rose foi nomeado inclusive o Mr. Basketball de Illinois e também convidado para o prestigiado All-American McDonald's, recebendo honras de destaque pela US Today e pela Sports Illustrated. No seu último ano de colégio, ele ainda jogou o Jordan Brand All-Star Game e o Nike Hoops Summit. Esses 2 eventos que eu citei, mais o All-American McDonald's, são uns eventos que apenas a elite do basquetebol do colégio norte-americano recebe o convite. Só os top joga, viu, tropa? Aí é literalmente, você vê que quando o cara joga esses eventos, irmão, é porque o maluco vai vingar. Para participar. Para vocês terem uma ideia, ele jogou tão bem na sua época de colégio que em 2009 o seu número 25 foi aposentado junto com o falecido Ben Wilson e foi nomeado um dos maiores armadores da década do high school norte-americano. Quando ele se tornou apto para entrar em alguma faculdade, ele recebeu propostas de todas as universidades norte-americanas. Porém, ele aceitou uma bolsa para jogar na University of Memphis Tigers, sob o comando do técnico John Calipari. Ele já estava visando porque era uma faculdade que tinha tradição em mandar jogadores para a NBA. Por lá, ele usou o clássico número 23 porque o 25 já estava aposentado. Com os Memphis Tigers, ele teve um recorde de 38 vitórias e 2 derrotas em seu primeiro ano e conquistou o título de o primeiro lugar de ranking do país, a primeira vez que a faculdade conseguiu tal feito em mais de 25 anos. Ele também foi o principal responsável a levar a equipe até as finais do torneio mais importante do país, a NCAA, mas infelizmente perderam nas finais para o Kansas, com direito à prorrogação e tudo mais. Após uma média de 20,8 pontos, 6,5 rebotes e 6 assistências por jogo, Derrick Rose anunciou que renunciaria às últimas 3 temporadas em Memphis e se declarou apto para o draft da NBA de 2008. O Bulls na temporada anterior tinha terminado em 11º lugar da Conferência Leste, e as chances deles ficarem com a primeira escolha do draft era de apenas 1,7%. Mas como eu
Mais uma vez a história do draft batendo na porta, né? Muito suspeito. O draft sempre é muito suspeito, tropa. Sempre quando seu time tiver 1% de chance de ficar com a primeira escolha. Ah, que nem um exemplo, esse ano agora vai ter o draft do Cooper Flag. Tal time tem 1% de escolha. Irmão, esse time é o que vai pegar ele. Você pode apostar. Sempre tem algum esqueminha nesses drafts aí, velho. Mas não foi uma coisa ruim, né? O Chicago realmente precisava, porque também o time não tinha ninguém. Havia dito que seu início de carreira parecia um roteiro de filme, o Bulls conseguiu no dia da loteria a primeira pick. E detalhe, né? O mais legal do Derrick Rose ter ido pra Chicago, porque é a cidade natal dele, né? Então, tipo assim, o cara pôde defender a camisa do time de coração dele. E aquele garoto que desde criança usava tudo do Chicago Bulls foi escolhido pelo seu time do coração, na qual ele torceu sua vida inteira. Após sua chegada na liga, não demorou nada para reconhecerem o quão bom foi a primeira escolha do draft de 2008. Um garoto de 1,91 m que mais parecia ter foguetes nos pés. Rápido, explosivo, que precisava de uma mínima brecha para poder cortar o defensor e finalizar com enterradas inacreditáveis. Na sua temporada de rookie, ele teve média de 17 pontos, 6 assistências e 4 rebotes, ganhando cara, sem dúvidas algumas o prêmio de calouro do ano. Além de ter ajudado o Bulls diretamente a ser o 7º colocado indo aos playoffs já no seu primeiro ano. Os torcedores de Chicago estavam simplesmente pulando de alegrias ao ver aquele garoto em quadra. Chegando nos playoffs, logo na sua estreia, ele fez incríveis 36 pontos e 11 assistências, igualando o recorde de Kareem Abdul-Jabbar para um novato estreando nos playoffs. Infelizmente, o Bulls acabou sendo eliminado em 7 jogos, mas Rose mostrou do que ele era capaz. Na temporada 2009-2010, ele perdeu a pré-temporada inteira por causa de uma pequena lesão no tornozelo, e após se recuperar dessa lesão, parece que seu jogo melhorou ainda mais. Ele veio de uma constância de jogos absurda e foi nomeado para o primeiro All-Star Game, tornando ele o primeiro jogador do Bulls a ser selecionado para o evento desde Michael Jordan em 1998. Os Bulls conseguiram mais uma vez chegar até os playoffs da temporada de 2010, terminando com um recorde de 41 vitórias e 41 derrotas. Nos playoffs, Rose teve uma média de 26,8 pontos com 7,2 assistências, mas os Bulls perderam em 5 jogos para o Cleveland Cavaliers de LeBron James. Agora mais maduro na temporada 2010-2011, Derrick Rose estava no melhor físico de sua carreira. No segundo jogo da temporada, ele já fez 39 pontos contra o Detroit Pistons. Poucos jogos depois, ele também cravou seu primeiro triplo-duplo contra o Memphis Grizzlies. Ele parecia imparável. Se você desse espaço para ele, ele ia arremessar. Se desse qualquer pequeno espaço para que ele chegasse até o aro, em uma fração de segundos, ele estava lá. E era melhor você sair de baixo, porque ia tomar cravada na cabeça. Sem esquecer de citar que nessa temporada, antes do All-Star Game, ele bateu seu recorde de pontos até o momento, 42, em uma vitória para cima do San Antonio Spurs. E em janeiro, Rose foi anunciado como o armador titular do All-Star da NBA de 2011 para o time do leste. Com médias de 25 pontos, 7,7 assistências e 4 rebotes, foi o líder dos Bulls que terminaram com um recorde de liderança da liga da NBA, com 62 vitórias e 20 derrotas. Rose se tornou apenas o terceiro jogador desde a temporada de 1972-73 a registrar pelo menos 2.000 pontos e 600 assistências em uma única temporada, e se juntou ao Jordan como os únicos jogadores a receber o prêmio de jogador mais valioso da temporada da história do Chicago Bulls. Detalhe, com apenas 23 anos de idade, o mais jovem da história da liga. Nos playoffs da NBA de 2011, o Bulls primeiramente enfrentou o Indiana Pacers, de Paul George e Danny Granger, que derrotaram por 4-1. Nas semifinais de conferência, enfrentaram o Atlanta Hawks de Joe Johnson e Josh Smith, que ganharam também. Não, você imagina. A história do Derrick Rose é pique uma história de modo carreira do NBA 2K. Você chega lá na primeira temporada, você já começa bagaçando, fazendo um monte de ponto. Aí, de repente, você já é o MVP da temporada. Tipo, o cara foi novato do ano. Aí passa uma temporada, na outra o cara já é MVP. Você imagina, só faltou o título, cara. Pra carreira dele ser perfeita, só faltou um título. Se ele tivesse ganhado pelo menos um título com o Chicago, cara, já era uma história, não que não seja, já é uma história muito foda. Mas se ele tivesse ganhado pelo menos um título ali com o Chicago, cara, já ia ser uma história muito foda. Mais ainda do que já foi, né? A da história do Derrick Rose. Também por 4-2, chegando até as finais de conferência, onde o Chicago Bulls enfrentaria o Miami Heat recém-formado de LeBron James, Dwayne Wade e Chris Bosh. Cara, nessa época não tem muito o que falar. LeBron e seus capangas eram muito dominantes e muito fortes. Infelizmente, o Chicago Bulls de Derrick Rose perdeu a série em 5 jogos. Mas em muito pouco tempo, com a jovem estrela chegando até as finais de conferência, 2 passos apenas de um título, todos estavam convencidos de que o título era algo inevitável. E aí chegamos até a temporada 2011-2012. Rose tinha acabado de assinar uma extensão contratual de 94 milhões de dólares por 5 anos na equipe. Pra quem fala aí, ó, do Kevin Durant, mas Kevin Durant fez panela, não sei o que lá, isso, aquilo. LeBronzinho tem seu pé na cova também.
LeBronzinho tem seu pezinho na arte também, com esse Miami Heat aí, olha lá. Que eu fiquei sabendo que tá rolando os rumores aí de que o Kevin Durant, por conta do Kevin Durant, não que eu discorde, pelo contrário, eu concordo. Que o Kevin Durant é culpado, que por conta do Kevin Durant ter feito aquela panela no Golden ali 2016, 17, 17, 18, acabou atrapalhando a carreira, um exemplo do Harden, que tava jogando bem pra caramba naquela época, poderia ter levado um Houston pras finais. O Russell Westbrook também tava jogando bem naquela época, poderia talvez ter ido pras finais com o OKC, que tinha Paul George e Carmelo. E aí a galera julga o Kevin, mas também esquece aí do LeBronzinho, filho. O LeBronzinho saiu dos Cavs pra fazer esse panelaço aí no Heat, que na época ferrou bastante a Conferência Leste também, véio. Não tinha quem parava os homens ali não, chapa. Ele continuava jogando em muito alto nível com seus 22 pontos de média e 8 assistências. E nitidamente um jogador mais inteligente e mais maduro dentro de quadra do que seus anos anteriores. O Bulls agora contava com 2 jogadores a nível All-Star, que era o armador titular Derrick Rose e o recém-convidado para o All-Star Game, Luol Deng. Duo que ao lado de Joakim Noah formava um Big Tree que nesse ano as esperanças eram grandíssimas para título. Tanto que o Bulls foi o primeiro colocado de novo da Conferência Leste com 50 vitórias. Lembrando que essa temporada 2012 foi um pouco mais curta por causa do lockout da NBA. E na primeira rodada, de cara, eles já enfrentariam um Philadelphia 76ers, que foi o 8º colocado. Mas infelizmente, quando chegou na época dos playoffs, esse se tornou o pior ano da carreira de Derrick Rose. Ainda durante o jogo 1 da primeira rodada dos playoffs contra o Philadelphia 76ers, faltava 1 minuto para acabar o jogo. O Bulls liderava com tranquilidade por 12 pontos. Não tinha mais motivos para manter o melhor jogador do time em quadra, mas o inteligente técnico Tom Thibodeau decidiu deixá-lo até o último segundo. DeRozan fez uma mudança de direção muito explosiva, lance que aos olhos de quem assistia a partida era muito comum. Ele já havia feito isso milhões de vezes, mas dessa vez foi diferente. Rose rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo, a pior lesão da vida de um jogador de basquete. Foi de cortar o coração a imagem dele caindo, sem conseguir se levantar, gritando de dor, logo após se levantar. Essa cena é muito triste, tropa, porque aí, depois dessa lesão, foi na onde começou, tipo, a carreira dele, tipo, a decair aí um pouco. Levantar e sair com ajuda para os vestiários. Depois disso, ele ficou de fora de todos os playoffs e perdeu toda a temporada de 2013. As imagens que tínhamos de Derrick Rose víamos ele andando de muletas ou no banco de reservas do Chicago Bulls, e a tristeza era nítida em todos os torcedores de Chicago. Mesmo sem o Rose, os Bulls avançaram para os playoffs, mas foram eliminados mais uma vez pelo Miami Heat nas semifinais de conferência. E foi na temporada de 2014 que o tão esperado retorno de Derrick Rose aconteceu. Ele teve um início de temporada um pouco mais lento, normal para quem está voltando de lesão. Mas o próprio DeRozan disse, abre aspas, acho que sou muito mais explosivo agora. No que se diz respeito aos saltos, acho que posso pular ainda mais alto. Mas infelizmente o pior ainda estava por vir. Ele jogou apenas 10 jogos. E para o desespero completo do torcedor do Bulls, em novembro, contra o Portland Trail Blazers, ele rompeu o menisco do outro joelho. Nossa. No mesmo dia, o Chicago Bulls anunciaria que Derrick Rose estaria de fora o resto da temporada. E mais uma cirurgia para conta. Neste momento, todos sabiam, Derrick Rose nunca voltaria a ser o mesmo. Seus dois joelhos nunca mais voltariam a ser os mesmos. Derrick Rose só voltou a atuar pelo Chicago Bulls em 2015, porém as dunks incríveis, as bandejas acrobáticas, a explosão para as infiltrações não eram mais o DeRozan que conhecemos. As boas atuações memoráveis de nível MVP eram ocasionais, e DeRozan caiu para 17,7 pontos de média, com 5 assistências em 51 jogos, que ainda continha restrição de minutos. O Bulls... Essa época aí que ele voltou, pra quem assistiu a NBA nessa época sabe, tipo, foi uma época assim, foi como se tivesse outro jogador lá que não era Derrick Rose, entendeu? É bem bizarro essa época, porque, tipo, todo mundo tava acostumado a ver o Derrick Rose explosivo, aquele cara que saltava, que dava aqueles cortes pra dentro, fazia aquelas bandejas absurdas, tipo, 100% acrobático, né? E aí, de repente, você vê um Derrick Rose ali meio, tipo, arisco de infiltração, tentando arremessar mais. Já não era mais o mesmo, né? mais uma vez voltou aos playoffs, passando pelo Bucks na primeira rodada para enfrentar o Cleveland Cavaliers de LeBron James na segunda rodada. Rose fez boas aparições, incluindo um belo game winner contra os Cavs, mas infelizmente foi inevitável a eliminação em 6 jogos. A temporada de 2016, sua última temporada com o Chicago Bulls, uma fratura no osso orbital esquerdo na pré-temporada fez com que DeRozan começasse a temporada regular usando uma máscara facial, sendo mais uma lesão para sua coleção. Os Bulls não foram bem durante toda a temporada, ficando de fora dos playoffs, e Rose teve as piores médias da carreira, abaixo até da sua temporada como calouro, dropando para 16,4 pontos, 4,7 rebotes, menos de 30% de aproveitamento para 3 e muitas cobranças a seu respeito. Na temporada de 2017, ele foi envolvido em uma troca para o New York Knicks, por onde teve uma temporada de 18 pontos, porém muito irregular. Claramente, os melhores anos de sua carreira já tinham ficado
para trás. Ele jogou bons 64 jogos antes que mais uma lesão no seu joelho esquerdo o deixou de fora pelo resto da temporada. O mesmo joelho daquela primeira lesão que ele teve. Dessa vez foi o rompimento do menisco, sendo a 4ª cirurgia de joelhos em 9 anos de carreira. Na temporada seguinte, estamos agora na temporada de 2018, ele assinou com o Cleveland Cavaliers. E podemos dizer que foi o momento mais difícil da carreira de Derrick Rose. Ele estava cansado de tudo que ele tinha passado, todas suas lesões, e podemos dizer que a falta de sorte com a sua saúde. O último cara que eu me lembro de ter uma carreira semelhante com a do Derrick Rose foi o Greg Oden, que inclusive eu já te contei em um vídeo antigo aqui do canal. E pelo Cleveland Cavaliers, ele jogou apenas 16 partidas em deprimentes 9,8 pontos e 4,4 assistências por jogo, ainda tendo complicações com lesões nos tornozelos. Eu lembro que nessa época, eu ia falar isso agora, na época dos Cavs também, ele jogou poucas partidas e ainda, acabou se machucando de novo. E esporas ósseas. E com Se eu não me engano, foi na mesma temporada que foi o Dwayne Wade também pros Cavs. aos 28 anos de idade, Derrick Rose cogitou em se aposentar. No meio da temporada de 2018, ele ainda fez parte de uma negociação onde ele foi adquirido pelo Utah Jazz, mas foi dispensado pela equipe e assinou em abril com o Minnesota Timberwolves, para se juntar novamente a Tom Thibodeau, e apareceu em apenas 9 jogos desse mesmo ano pela equipe. E na temporada seguinte, a temporada de 2019, ele jogou um basquete limitado ao que conhecemos de Derrick Rose, porém extremamente eficiente. Agora com a sua mecânica de arremessos aprimorada, explorando mais os cortes pro aro, porém com bandejas e floaters ao invés de enterradas, ele voltou a ter boas médias aceitáveis para o atleta que conhecemos, 18 pontos e 4 assistências por jogo. Pode-se dizer que ele teve um recomeço na sua carreira, incluindo um jogo na qual ele fez o recorde de pontos da sua carreira inteira, 50 pontos contra o Utah Jazz, equipe que havia dispensado ele, durante uma partida de Halloween, com direito a Game Winner do homem, e foi emocionante de ver as lágrimas de Derrick Rose após uma boa atuação, superando toda uma era de dificuldades e lesões, se mostrando novamente saudável e também passando por cima da época mais sombria de sua carreira. Porque sendo sincero pra vocês, o Derrick Rose nunca quis de fato sair do Chicago Bulls, mas como eles envolveram ele numa troca, ele meio que foi forçado, tanto que em uma das entrevistas que ele deu após ele sair do Chicago Bulls, ele chorou quando tocaram no assunto. Mas pelo Minnesota, em março, ele foi afastado pelo resto da temporada de novo. Por mais que ele estivesse feliz com a sua nova posição, uma lesão no cotovelo direito em Minnesota fez com que ele ficasse de fora dos playoffs e da pré-temporada de 2019-2020, o que foi motivo para ele ser dispensado da equipe, e ele assinou com o Detroit Pistons. Por lá... É foda, velho, só que o caso do Derrick Rose, parece que o cara é de vidro, mano. É muito complicado, tropa. É literalmente muito triste o caso do Derrick Rose. Porque é um jogador que, assim, ele jogava muito bem. Pra quem pegou essa época do Chicago, sabe que ele bagaçava. Não paravam ele, não tinham como parar o cara. E aí, de repente, o cara se tornou de vidro, tá ligado? Você vê, que nem um exemplo, qual jogador você vê que você escuta dizer, o cara machucou o cotovelo? Não tem, é muito difícil, entendeu? É muito difícil, tropa. Ele foi o primeiro jogador da história de Detroit a anotar 7 jogos consecutivos com mais de 20 pontos. Ele jogou 50 jogos nessa temporada com média de 18 pontos, 5,6 assistências, mas infelizmente sofreu uma lesão na virilha. Retornou para as quadras apenas 15 jogos pelo Detroit antes de ser negociado mais uma vez, voltando para o New York Knicks. Pelos Knicks, infelizmente, parecia mais um final de carreira. Ele jogou 35 jogos da temporada de 2021, com médias de 14,7 pontos, jogou 26 jogos da temporada de 2022, com média de 12 pontos, e jogou 27 jogos da temporada de 2023, com apenas 5,6 pontos de média. Agora ele assinou com um time que pode aproveitar melhor a sua experiência e buscando um novo começo com o Memphis Grizzlies. Um time que precisa de uma figura de exemplo dentro dos vestiários, com um elenco muito jovem e promissor, e ele pode ser melhor aproveitado. O que eu espero dele é que ele realmente tenha um final de carreira decente para o jogador que ele foi. O Bulls, na minha opinião, tem uma dívida eterna pelo que fizeram com o Derrick Rose. Esse assunto podemos deixar para outro dia, porque hoje o que o Derrick Rose quer é jogar basquete. Por mais que não teremos de volta os seus melhores anos, sempre nos lembraremos daquele Derrick Rose, de pensar como é humanamente possível um cara ser tão rápido, explosivo e atlético como ele foi, do seu pôster pra cima do Goran Dragic, que pra mim é uma das enterradas mais bonitas da NBA que eu já vi, das jogadas acrobáticas que parecia que ele parava no ar por alguns segundos, ou até um lance que ele parecia ser de outro mundo, um passe na qual ele fez 2 tempos no ar, ele ficou travado no ar durante um tempo, cara, é bizarro. Isso, velho. Sim, não, olha esse passe, tropa, você é louco. Que foi a maior alegria para os torcedores do Chicago Bulls desde Michael Jordan, o filho de Chicago, o guerreiro que nunca desistiu mesmo tendo todas as lesões e dificuldades pelo seu caminho, Derrick Rose. E com todo respeito aos melhores anos de Russell Westbrook, mas o jogador mais explosivo e atlético que eu, Guibeira, vi na minha vida foi ele, o número 1. Você é louco, me desculpe, Russell Westbrook, mas nem perto do Derrick Rose. Derrick Rose no Prime e o Russell Westbrook no Prime, não que o Russell Westbrook não seja bom também, ele é muito... Hoje em dia não é mais tanto, o mesmo Russell Westbrook da época do KC, beleza.
ele foi muito bom, mas comparado ao Derrick Rose, cara... Do Chicago Bulls. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Muito bom o vídeo, tropa. Vídeo muito bom mesmo, velho. Vídeo do Guibeira aí, ó. Derrick Rose, MVP mais jovem da história da NBA. E é isso, tropinha. Espero que vocês tenham gostado aí do videozinho. Pra você que curtiu, já sabe, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Link aqui das redes sociais aqui na descrição, fechou? Tamo junto. Manda esse vídeo pra algum amigo seu que gosta de basquete, gosta de NBA, gosta desses vídeos de react, né? Já manda pra ele aí. E é isso, tropinha. Espero que vocês tenham gostado aí da história do Derrick Rose, mano. O MVP mais novo da história, né? Cara, muito bom o vídeo e é uma pena ao mesmo tempo, né? Pra quem pegou essa época do Derrick Rose, cara, foi uma judiação a gente não ter visto pelo menos um título do Derrick Rose. Eu mesmo sempre fui muito fã dele, muito fã mesmo do estilo de jogo dele, até mesmo depois dele ter se machucado. Continuou num jogo assim, lógico, né? Não era mais o mesmo Derrick Rose que a gente tava acostumado a ver, mas ainda era um cara que tinha, tipo, um QI muito bom de basquete, velho. É que, infelizmente, foi um cara que sempre teve lesão, sempre teve. Não adianta, tipo, sempre teve as lesões perseguindo ele. Mas é isso, tropinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou ficando por aqui também. E é isso. Deixa o like, se inscreve no canal. Tamo juntão. É nóis, tropa. Fui!